estudando Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 25, mas nós estamos ainda nos versos 19 e 20. São esses dois versos que nós iremos ler hoje à noite. Gálatas 5, 19 e 20. E hoje já é a 10ª reunião que nós estamos falando sobre o tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Hoje estaremos falando especificamente sobre a ira. A ira, timós, é a expressão em grego. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. E depois nós vamos continuar vendo posteriormente as demais obras. No verso 20 vocês encontram então a expressão aí, iras, está no plural. A expressão no grego ela se encontra no plural. Não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Um Dia de Fúria. Quem já assistiu esse filme? Passou várias vezes aí na Globo, É muito interessante o filme. Michael Douglas, eu não estou fazendo propaganda do filme não, mas é um filme que vale a pena assistir, porque mostra o que uma pessoa irada é capaz de fazer naquele filme, O artista, o principal do filme, o protagonista, ele começa a enfrentar uma série de circunstâncias adversas, de problemas. Por fim, a sua mulher não deixa ele visitar o seu filho, então ele enfrenta um grande engarrafamento em Los Angeles. E ele não pode chegar a tempo do aniversário do filho, que era a oportunidade que ele tinha para ver o filho. E havia um grande problema em Los Angeles naquele dia. Então ele sai do carro e aí ele faz tudo que não deveria e não poderia ter feito. Ele começa a cometer desatinos um atrás do outro para chegar lá no aniversário do seu filho, mas profundamente furioso, profundamente irado. E é isso que a ira faz na vida dos homens. A ira é um momento de perda de controle, produz uma atitude extremamente agressiva, e o final da ira é extremamente negativo, porque a ira não vai produzir nada de positivo, a não ser que seja aquilo que nós chamamos de indignação. A gente vai diferenciar a ira de indignação. Jesus entrou no templo e ele sentiu indignação, e ele fez lá coisas terríveis, tremendas nesse sentido, mas foi indignação, e nós vamos depois estar diferenciando essa ira dessa indignação. Mas a ira é destrutiva, ela destrói os relacionamentos, ela destrói vidas, ela acaba com a comunhão entre as pessoas. Por isso que a ira precisa ser controlada. Nós vamos falar sobre isso no final do estudo de hoje à noite. Estamos falando então sobre as obras da carne, falamos sobre as obras ligadas à sexualidade, ligadas à espiritualidade, e agora estamos falando sobre as obras da carne ligadas aos relacionamentos, sentimentos e ações que dificultam a comunhão entre as pessoas. O tema de hoje, portanto, é a ira. A expressão em grego é timós, T-H-U-M-O-S. A pronúncia é timós. É essa expressão que nós vamos encontrar aqui em Gálatas 5, versículo 20, e em vários outros lugares do Novo Testamento. Também em alguns lugares do Antigo Testamento, na tradução da chamada Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Muitas expressões do Antigo Testamento foram traduzidas por timós, mas não é a única expressão que significa ira no Novo Testamento. Há também orgê. Orgê também significa ira, e eu vou estar daqui a pouquinho diferenciando uma da outra. Então, timós em grego pode significar ira, raiva, mau gênio, explosão de fúria, indignação, descontrole emocional que provoca agressividade. Então isso aí, perder o controle da situação e partir para resolver de qualquer jeito o problema, Às vezes nós enfrentamos situações como essa, e muitas vezes quando acaba a argumentação, quando nos tiram do controle, infelizmente é da nossa natureza caída, da natureza humana caída, a ira faz parte desse comportamento, e nós vamos agir dentro desse comportamento. Então isso é um sentimento, esta é uma prática mundialmente conhecida, acontece em todos os lugares, atinge todas as pessoas, desde uma criança pode sentir ira até um idoso pode sentir a ira, ok? E a ira então é marcada por esse descontrole emocional, por essa raiva, esse mau gênio que provoca uma explosão de fúria e de agressividade, ok? Conceito então, ira é a explosão de raiva e de mau gênio que se incendeia com palavras e ações, mas que pode se apagar rapidamente. Timós é uma ira momentânea, graças a Deus,
porque é aquele momento de exclusão, mas que 5 minutos depois, 10 minutos depois, 20 minutos depois, a pessoa voltou ao normal. Isso é timose. O grande problema é que nesses 5 minutos, nesses 10 minutos, nesses 20 minutos, nesses 20 minutos, ele pode fazer coisas terríveis, ele pode matar uma pessoa, ele pode acabar com o casamento, ele pode destruir um relacionamento familiar entre irmãos, né? Então a ira timós é um sentimento de explosão, mas momentânea, que você foge ao controle ali, mas passou 10 minutos, 15, você volta ao normal, a adrenalina vai baixando e você volta ao normal. É aquele ímpeto de fúria, tá? É diferente de orgia. A outra palavra que eu citei, nós temos alguns lugares no Novo Testamento que também possuem esta expressão traduzida por ira. Orgia também é ira, mas é uma ira calculada, medida, alimentada através do tempo. É aquela história que domingo eu preguei e falei, da batata está assando. Você vai cirando, né? Você vai ali, o balde vai enchendo, chega um momento que ele enche, e aí você explode. Mas é uma ira que está sendo guardada e alimentada há tanto tempo, que essa ira, ela não acaba logo. A pessoa continua dando lugar a ela por um bom tempo. Então há uma diferença entre timós e orgia. A expressão utilizada aqui é timós, essa ira momentânea, essa explosão de raiva, de ira, de malgênio momentânea que acaba logo. Acaba logo, e a pessoa que sente essa ira muitas vezes acha que não aconteceu nada, né? Isso é uma característica interessante que tem esse comportamento, porque para ele passou, ele acha que ele não feriu ninguém, ele não magoou ninguém, ele não fez mal a ninguém. Depois de 15 minutos ele volta a tratar todo mundo bem, e de repente está todo mundo de cara amarrada do lado dele, e ele não sabe por quê, que está todo mundo contra ele, porque ele não mede as consequências da perda de controle dele naquele momento. Então isso é timós, é essa ira de que Gálatas 5, versículo 20 fala, que é obra da carne, uma obra da nossa natureza caída, dos nossos instintos mais primitivos. Essa ira precisa ser controlada. Orgia é aquela ira medida, que você vai alimentando, o balde vai enchendo, mas que um dia você explode também, mas que você não volta ao normal tranquilamente, você continua com raiva, com ira, até que você possa resolver aquele problema que está afetando você, tá? Agora, timós, ela pode ser traduzida por ira, mas pode ser traduzida também por indignação. Por ira, eu queria que alguém abrisse lá em Gênesis capítulo 4, versos 4 e 8. O Antigo Testamento em hebraico, mas na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em hebraico traduzido para o grego, a expressão que nós vamos encontrar aí nesses versículos referente à ira é timós, uma explosão de ira que vai gerar um efeito terrível aí nos relacionamentos entre dois irmãos, tá? Alguém lê para mim em voz alta, Gênesis 4, de 4 a 8. Essa é a expressão que se encontra aí, né? Caim estava irado por causa do tratamento que Deus deu ao seu irmão Abel. Ele se irou. Interessante que no versículo Deus diz, né, que os resultados desse sentimento, se ele não controlar, Deus pôde orientar antes de Caim cometer o seu pecado, dar lugar a ele, para que ele não desse lugar, que pudesse controlar. Mas ele não se controlou, ele premeditou, né, houve dolo aí na ação. E ele vai então matar o seu irmão, crime doloso. Pelo crime foi um crime doloso, né? Ele premeditou a morte do seu irmão e o matou, porque estava irado com o seu irmão, ok? Indignação, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 21, versos 2 e 13, 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Alguém que encontrar, leia bem alto para a gente.
Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.